Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa devocional, que de fato vamos iniciar a devocional no Salmo número 1. É bem interessante que nós vamos começar com o primeiro Salmo do Saltério. Essa devocional, ela vai basear-se no texto bíblico, mas nós vamos fazer por partes. Então nessa primeira parte aqui agora, nós vamos falar do verso 1 e do verso 2, os dois conjuntamente. Esse é o texto todo, né, em língua portuguesa, da versão revista, Almeida Revista e Atualizada. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa pelo vento. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nesse próximo slide aqui, eu preciso fazer uma breve exposição da riqueza que tem na literatura dos Salmos, ou na composição literária dos Salmos. Na cultura hebraica, aliás, nas culturas semitas de um modo geral, a maneira de pensar, a maneira de estruturar o pensamento é um pouco diferente de nós, assim vamos dizer, ocidentais. Eles fazem a estrutura do pensamento através de comparações de segmentos paralelos que ora podem ser sinonímicos, ou seja, dizer a mesma coisa, né? Por exemplo, os céus declaram a glória de Deus. Então, fiz essa afirmação. Aí logo em seguida eu vou fazer outra, só que trocando algumas palavras. E o firmamento anuncia as obras do seu poder. Então, os céus declaram a glória de Deus, os céus, o firmamento. A glória de Deus, as obras do seu poder. Então, eu tenho assim paralelos. Às vezes eles podem ser de oposição, né? Mas eu vou mostrar aqui como que isso aparece. Isso aparece pela repetição de palavras. E aí, só depois de muitos exercícios é que você consegue identificar, ou ser treinado para isso, que é um processo de leitura. Né? A gente vai lendo, de repente você fala, olha, eu já vi isso em algum lugar. Aí você volta um pouco, aí você vê que as palavras estão repetidas. E nesse processo, a gente consegue encontrar uma estrutura que traz um sentido para o texto. Né? No caso aqui, o texto do Salmo 1. Eu preciso fazer essa estrutura, mas mostrar para vocês que não só no Salmo 1. Ele vai ter que ampliar um pouco mais para a gente poder entender a centralidade da mensagem. Vamos, assim, considerar o Salmo 1 e o Salmo 2. E por quê? Porque vocês vão ver que eles são semelhantes na questão da estrutura do pensamento. Vejamos. O Salmo 1, que vai de 1 a 6, que é todo aquele texto que eu li ainda há pouco, ele está trazendo um conteúdo central, ou seja, uma mensagem central. E por quê? Porque ele faz repetição de uma primeira palavra que aparece logo no primeiro verso, que é Ashirei. Né? Tá no hebraico, mas eu já vou colocar em português para vocês, que é o quê? É dizer que bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Bom, essa palavra Ashirei quer dizer feliz, felicidade, bem-aventurado, bem dizer.
Então, ele traz uma mensagem para a gente em relação a uma repetição que ele vai fazer em algum outro momento. E se você vai lendo, 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 quando é que aparece de novo Ashirei? Vai aparecer lá no capítulo, no Salmo 2, no verso 10 e 12, bem no finalzinho. Vai dizer assim: bem-aventurado todos os que no Senhor se refugiam. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Então eu tenho a repetição de Ashirei, Ashirei. Bem-aventurado, bem-aventurado. Dando continuidade, o que vai acontecer? Como o Salmo 1 já foi, eu continuo o Salmo 2. E aí eu tenho, no verso 1 e 3, olha só, eu tenho a repetição da palavra Goim. Você lendo, você vai perceber que está as duas palavras repetidas, idênticas. E olha só, o que é Goim? Goim é nação, povo. E olha só o que diz no Salmo 2, verso 1 e 3, especificamente no verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Eu já aproveito aqui e faço uma propaganda que tem uma outra devocional que é o Salmo 2. Então, se você depois tiver curiosidade, vai na devocional do Salmo 2 e você vai entender por que essa pergunta, por que o salmista está fazendo essa pergunta. Né? Por que os povos e os gentios se enfurecem e pensam em coisas vãs? Essa palavra goim, que é goi, singular, goim, plural, povos, nações, olha só, ela vai se repetir aqui, lá no verso 8 do Salmo 2. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Então eu fui vendo que vai repetindo, e aí eu encontro, né, vamos dizer aqui, a mensagem central. Por isso, esse tipo aqui de paralelo, A, B, B, ele me traz uma mensagem central. Aí eu encontrei o núcleo do texto, ou o núcleo da mensagem, que é o quê? Que é Nashriti Malki, ou Malki. Olha só, ali eu tenho um verbo, que é um verbo que também é lá na devocional do Salmo 2, eu explorei bastante, que é um verbo que a gente traduz assim como instalar ou estabelecer, mas como está dentro de um sentido ao mesmo tempo profético e sacerdotal, é como se fosse assim: eu ungi, eu escolhi, eu elegi. Então, todo esse contexto de sinônimos, eleger, estabelecer, instalar, ungir, trazem a conotação dessa expressão. Mas estabeleceu, elegeu o quê? Um rei. E aí nós vemos assim o texto: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então é uma mensagem muito clara, dizendo assim: eu escolhi o rei que vai governar sobre vocês. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho repetições do Salmo 1 com o Salmo 2 em algumas palavras: bem-aventurado, povos e rei. Nesse sentido, eu vou chegar a uma máxima, uma síntese de como esse paralelo está formado. Vejamos. Olha só como eles estão formados. Então, o A, ele enfatiza a repetição de bênção, que me dá essa ideia de felicidade, prosperidade, refúgio, né, segurança. Então, é assim, há uma promessa em relação à bênção, há uma promessa em relação à prosperidade. Aí ele está em sintonia com o B, porque diz que é para quem? Para as nações, para os povos. Mas os povos que entendem o quê? Que entendem o reinado de Deus, que entendem o governo de Deus. Por isso, o que vai acontecer? Todos aqueles que estão debaixo do governo de Deus, da liderança de Deus, são abençoados, são eleitos. E, seguindo o conselho de Deus, eles são prósperos. Em Deus há todo refúgio, há toda a segurança para levar a esse caminho de prosperidade.
Então, eu fiz aqui só uma breve estrutura de paralelo para dizer da riqueza do texto. Isso não quer dizer que a gente não consiga ler o Salmo 1 separado, tá? Mas toda a Bíblia, eu já falei isso em outras oportunidades, toda a Bíblia, tanto Antigo como Novo, eles são predominantemente feitos numa estrutura de paralelismo quiástico. Eles podem ser alternados, eles podem ser emparelhados, pode ser sinonímico, pode ser climático. Nesse caso aqui, o termo técnico é estrutura, paralelo quiástico, concêntrico. Ou seja, eu tenho uma mensagem primeira, eu repito lá no final, mas eu vou levando para uma centralidade. Por isso que a bênção, a prosperidade tem a ver com as nações, mas o centro é o governo de Deus. Então, A e B vão acontecer se o governo de Deus estiver no comando. Dando sequência, então, à nossa devocional, então agora nós vamos especificamente falar sobre o verso 1 e 2 do Salmo 1. E assim é o texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor, ele, o homem abençoado, medita de dia e de noite. Bom, pessoal, a gente está, para ganhar tempo, a gente está fazendo de 2 versos, mas poderia ser de 1 em 1. Nesse texto aí, eu coloquei mais ou menos essa estética para demonstrar que em língua portuguesa também tem uma certa poesia. No hebraico a gente também vê essa questão da poesia, mas aqui eu vou explorar a composição de como é que ele foi assim estabelecido. Bom, primeiramente eu tenho que chamar a atenção para essa expressão ashirei, bem-aventurado. Então assim, no hebraico, como nós não temos a conjugação do verbo ser e estar no presente, então literalmente é assim, ashirei raish. Ou seja, bem-aventurado o homem. Mas eu tenho que necessariamente fazer aqui que uma boa tradução seria assim: bem-aventurado é o homem, né? Para enfatizar que existe esse verbo que está elíptico, ou seja, está oculto, mas que ele faz parte da expressão. É porque não há necessidade de se falar o verbo ser no presente. Mas nesse caso, o que acontece? Quando eu afirmo, então agora eu vou dar as razões pelas quais essa afirmação tem validade. Então, quais são essas afirmações? Vou dar atenção aqui aos verbos. Primeiramente, dizer que esses verbos, embora eles também estão na questão positiva, mas nesse caso aqui, todos eles vêm com o advérbio não na frente, que é ló. Né? Ashirei raish ló. Então, ou seja, que não, né? Olha só, ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta. Vou ter que chamar a atenção aqui, porque embora sejam verbos tão familiares na língua portuguesa, mas no hebraico eles trazem para a gente significados. Então, a primeira coisa que é assim, ser bem-aventurado, ser abençoado, significa estar em movimento. Então, ninguém é abençoado simplesmente por estar estático. Você está trabalhando, você está andando, você está conversando, está falando, está ensinando, tal. Então, assim, na atividade de cada um de nós, leva-se para o sentido da prosperidade. Né? Pensar que a prosperidade não está conectada com o trabalho é um ledo engano. A bênção sempre está direcionada ao trabalho. Diga-se de passagem, o chamado de Deus é um chamado para o trabalho. É um chamado para, vamos assim dizer, o ministério. Quando a gente fala ministério, não pense só assim nos ministérios ordenados. A vida cristã é um ministério. A vida cristã é um trabalho constante de andar,
no caminho do Senhor. Mas esses verbos, eles então falam dessa atividade. Então, essa conexão que se faz sobre andar, deter e assentar tem uma ligação muito com o estilo de vida desse homem que é caracterizado no Salmo 1. Então vejamos, olha só, ele não anda no conselho, ele não se detém no caminho e ele não se assenta na roda. Bom, quando se fala roda, é o seguinte, pessoal, se a gente fala um círculo, né, uma roda, vou pensar assim, ó, tem uma pessoa no meio e no meio círculo os demais, ou no círculo todo também os demais. Então é assim, assentar-se à roda tem a ver com a liderança, tem a ver com receber os conselhos, tem a ver com o diálogo, tem a ver com a tomada de decisões. Então, esse homem é bem-aventurado porque ele está sim sendo aconselhado, ele está sendo orientado, ele está sendo conduzido. Mas a advertência aqui é que nesse conselho, nessa roda, nesse caminho, ele não se detém, ele não anda e ele não se assenta. Por quê? Porque tem os qualificativos. São ímpios, são pecadores e são escarnecedores. Eu vou dizer aqui para vocês que num processo assim de você entender o objetivo de Deus na sua vida, a melhor palavra é o caminho. Por quê? Derer é a palavra no hebraico, que quer dizer assim, a trajetória que você assume diante de Deus para trilhar. Então, a palavra caminho é uma diretriz muito forte no Antigo Testamento para dizer assim, ó, este é o caminho que eu vou trilhar e a maneira pela qual eu vou glorificar a Deus. Daí você precisa de dois outros, vamos assim dizer, recursos, que é o conselho e a participação na roda. Roda quer dizer assembleia, quer dizer reunião, certo? E nesse sentido, você fala assim, bom, eu estou com dificuldade aqui de trilhar esse caminho. Deixa eu pedir conselhos. Deixa eu participar da assembleia. Né? Só que aqui, como eu já falei, está no sentido de alertar, ou seja, do negativo. E por quê? Aí vem, né, os qualificativos. São o quê? São ímpios, são pecadores e são escarnecedores. Né? Então eles são Reshaim, eles são Hataim e eles são Batsat. Ou seja, eu tenho, vou assim dizer, características de pessoas que não andam segundo a lei de Deus, que não andam segundo o conselho de Deus. Então, quem não está no caminho do Senhor já é um ímpio, já é um pecador, já é um escarnecedor. Eu poderia aqui, né, falar de cada uma dessas palavras, mas o ímpio é aquele que não tem o senso, não tem assim o conhecimento, mas também não tem a noção, a consciência do quão Deus é justo, misericordioso e santo. Os pecadores, nesse contexto aqui, quer dizer assim, aqueles que constantemente ofendem, agridem, deturpam, distorcem a lei do Senhor. E os escarnecedores são aqueles que diretamente rejeitam os princípios da palavra de Deus. Então, eles caçoam, eles até tiram sarro da maneira como o povo de Deus segue a lei. Essa é a primeira conotação. Então, nós temos aí que a bem-aventurança ela está sintetizada com esse indicativo de advérbio de negação. Não. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, e você vai ser bem-aventurado. Dando continuidade, nós temos o verso 2. E no verso 2, eu vou continuar com a ideia de que o homem é bem-aventurado. Só que no verso 2 aqui, o que acontece? Eu vou dizer assim, ó. Antes, o seu prazer está. E o próximo verbo diz assim, e na lei
do Senhor ele medita. Então, duas outras ações, né? Um é um verbo estativo, que é o verbo estar, e o outro é já um verbo também de meditar, que tem a ver com a questão da mente, mas todas estão relacionadas ao quê? À consequência dessas ações, que é deleitar-se, ou seja, ter satisfação, ter o prazer. Né? Então é coisa assim, olha, eu não sei porquê, mas eu gosto de ler a palavra de Deus. Se você está no deleite, você está no prazer. Vou até usar uma palavra aqui que não está tão correta, mas também não está tão errada. Que é assim, ler a palavra de Deus, vou até ser sincero com todos, pode ser assim, eu não gosto de ler. Tem pessoas que não gostam de ler. Eu perco tempo. Tudo bem, mas veja bem, a gente começa e quando a gente adquire um hábito, e do hábito nós fazemos a nossa prática, então nós estamos dentro de um conceito de disciplina. Então aquilo que no começo começou, aquilo que no início começou como sendo um tormento, ao passar do tempo começa a ser uma satisfação, um prazer. Então nesse sentido, o que acontece? Mesmo que há coisas difíceis de se entender, há muita leitura densa na palavra de Deus, a gente começa até chegar a essa satisfação. Né? E quando diz assim, de dia e de noite, é porque não quer dizer que eu vou levantar à noite para ler a palavra, ou vou de madrugada, ou à tarde, seja como for. É que está querendo colocar uma temporalidade no sentido de que constantemente o conteúdo da palavra de Deus contamina a nossa mente a ponto da gente pensar, refletir, em alguns momentos a gente ficar ruminando na mente, ficar lembrando, para que a gente possa então chegar ao quê? A esse deleite. Né? Isso tem a ver com o quê? Com a Torá. Né? O termo Torá, no hebraico, lei, norma, mandamento, preceito, vontade, comando. Então tem todo um conjunto aí de termos para dizer o que é a Torá. Então veja bem que aqui eu tenho que explorar uma coisa. Lá no Salmo 119 vai ser o hino à palavra de Deus, né? Mas eu vou dizer aqui, é o seguinte. Nós estamos aqui em pleno século XXI, mas a palavra de Deus, como o próprio nome diz, já tem mais de 2000 anos. Né? E considerando, né, eu vou até exagerar um pouquinho, quase chegando nos 3.000 anos. Então, existe um distanciamento não só temporal, mas também linguístico. A maneira como o povo de Deus escrevia naquela época, certamente não é a maneira de hoje. Né? E eu não estou falando só de língua, mas eu estou falando da linguagem. Então, um salmista, um sacerdote daquela época, ele vai entender Deus através do seu contexto. E, naturalmente, esse homem aqui é um homem o quê? Um homem do campo, um homem do seu dia a dia. Né? Ele está entendendo assim, a gente tem conselho, a gente tem campo, a gente tem dia, tem noite. Então, eu vou entender aqui como é que Deus fala comigo. Só que quando os sacerdotes querem ensinar, né, eles ensinavam por pequenas histórias, ou vamos assim dizer, pequenas frases, ou, numa linguagem mais cotidiana, princípios. E aquele princípio começava a ser, eu vou usar uma palavra técnica, mas já traduzo, começava a ser o vademecum da pessoa. Ou seja, o manual pelo qual a pessoa ia entender o dia a dia da sua vida. Não dava para, por exemplo, eu estou com uma dúvida, deixa eu ir lá perguntar para o sacerdote. Não, os sacerdotes ensinavam princípios para que ao longo do tempo as pessoas pudessem tornar aquele princípio o manual do seu dia a dia. Então, o que é a lei? A lei é um tipo de metodologia
que adentra o nosso pensamento e começa a performar em nós a vontade de Deus. Então, muitas vezes, eu não sei, eu não tenho todo o conhecimento, mas eu tenho o ponto inicial que torna-me dentro de uma diretriz para fazer cumprir a vontade de Deus. Então, a gente costuma dizer que a Torá, ela é um sistema pedagógico que vai influenciar na formação das pessoas. Então, a Torá é o currículo da formação de pessoas. A Torá é o conteúdo de como Deus ensina o seu povo. Então, a Torá é a vontade de Deus para nós. Tomar cuidado quando a gente quer interpretar a lei e usa o termo lei no sentido de legalismo, no sentido de regras. Não está errado, mas esse entendimento de regra é quase que o último elemento a gente entender. Porque, a princípio, a lei é boa, é santa, é agradável, é perfeita. Por quê? Porque o que ela gera é a proteção à vida. Então, se você entender a Torá como sendo uma revelação da vontade de Deus para a recuperação da vida, então você está no caminho de meditar, de refletir, de deleitar-se na palavra de Deus. Então, baseando-se no verso 2, a bem-aventurança tem a ver com a palavra de Deus. Não tem como a gente pensar em prosperidade, em felicidade, desconsiderando a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base pela qual a gente vai compreender a prosperidade. Eu até vou dizer assim que essa palavra meditar, a gente vai já discutir um pouquinho, mas eu já comento aqui. Prestem atenção que enquanto a primeira parte diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor, é como se fosse um indicativo de lugar. Aonde você quer ter prazer? Vai lá na lei do Senhor. Agora, no segundo, está dizendo assim, ó, por quê? Porque você medita. Então, a busca pela palavra de Deus e a aprendizagem pela palavra de Deus não tem outro nome que não seja estudo. Então, veja bem que a prosperidade está conectada com o estudo da palavra, ou em outras palavras, educação. Então, enquanto lá no primeiro está dizendo a respeito de uma prosperidade vinculada ao trabalho, no verso 2 é um tipo de prosperidade vinculada ao estudo. Então, nós temos conexões aí muito maravilhosas para a gente poder entender a vida cristã. Continuando. Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos, o martelinho aí da justiça, que eu estou representando esse símbolo como sendo uma verdade ou várias verdades, várias lições que a gente tem que tirar desse texto bíblico. No caso aqui, do verso 1 e do verso 2. Então, quais são? Olha só. Deus tem um projeto de vida para os justos. Essa é uma verdade. Bem-aventurado é o homem que anda no conselho dos sábios. Bem-aventurado é o homem que ouve as diretrizes da palavra do Senhor. Bem-aventurado é o homem que estuda. Então, se a gente quer conhecer o projeto de Deus, então eu tenho que estar na vontade de Deus. E eu estou usando o termo aqui justos como aquele que expressa a sua fé em Deus. O fiel jamais deve aderir às propostas do mundo. Sim. E por quê? Porque o mundo está aí para nos oferecer outros deleites, né? E aquele que entende o prazer na palavra de Deus não vai fazer adesão
a essas propostas do mundo. Eu acho que muitas vezes a igreja identifica alguns elementos na sociedade e faz as críticas. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. E eu vou deixar mais claro para não ficar nada assim no ar. A igreja precisa aprender a fazer uma leitura muito mais clara sobre o que significa entretenimento, lazer e recreação no escopo da vida humana. E não propriamente achar que todo e qualquer tipo de entretenimento, todo e qualquer tipo de recreação, todo e qualquer tipo de lazer é do mundo. Então, às vezes, o mundo tem coisas que há sim uma diretriz para que nós possamos participar. E por que eu digo isso? Quando o mundo oferece uma proposta, tenha certeza de uma coisa: quem é regido, quem é direcionado pela palavra de Deus, não vai fazer essa adesão. Próxima. É necessário que cada fiel tenha muito claro o conceito de felicidade, prosperidade, bênção, e que certamente este conceito reflita o alinhamento com o pensamento bíblico. É o seguinte, pessoal, a gente não tem que ensinar assim, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você não tem que fazer isso, e você não quer fazer isso. A gente tem que ensinar um princípio em que em cada situação a pessoa aplique e ela mesmo tome a decisão e ela entenda que naquele momento ela está infligindo a vontade de Deus, está contrariando a vontade de Deus e mais ainda está pecando. Então, quando a gente consegue fazer isso, o que tem? Às vezes a pessoa até acaba errando e a gente condena. Mas veja bem, talvez você não concorde comigo, mas eu vou falar. Até errar faz parte da aprendizagem no projeto de Deus. E por quê? Porque o erro nos faz refletir o quão Deus nos ama e quer nos resgatar. Então, como a gente fala assim, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Isso não me dá eu também não estou querendo dizer que isso eu estou sendo permissivo. É claro que, por exemplo, se alguém fala assim, eu vou experimentar drogas, e se eu puder evitar, eu vou fazer com que essa pessoa não use. Mas se a pessoa chega e diz assim, eu usei, então não tem como eu voltar atrás e dizer assim, você pecou, você errou, você tal. Não, está declarado. Então, o que eu tenho que me certificar? De que no processo da aprendizagem eu consiga passar para esse fiel o alinhamento que ele tem que fazer com o pensamento bíblico. E aí ele vai entender, falar assim, olha, eu não vou colocar em risco a minha felicidade, a minha prosperidade, de ser uma pessoa abençoada por causa disso, disso e disso, disso. Então, é assim que funciona a educação, é assim que a gente conduz o povo de Deus. Né? Quando alguém chega para mim e vem contar uma barbaridade, eu vou ser sincero com todos vocês aqui, né? Talvez alguns até vão parar de falar comigo. Eu faço talvez uma cara feia, falo, nossa, você fez isso, não acredito. Né? A pessoa deve estar pensando isso. Mas por dentro eu estou assim, aleluia, glória a Deus. Porque se a pessoa chegou até mim e confessou, ela está no caminho do Senhor. Porque aquele que confessa já começou o processo de libertação. Mas o que nega, o que esconde, o que mente, nossa, não tem como falar de alinhamento bíblico, de pensamento bíblico. É por aí. A lei é boa, santa, perfeita e agradável, pois ela aí vem o genitivo, né? Ela é de Deus. E as coisas de Deus sempre são boas, então por que eu vou ridicularizar? Tomar cuidado quando dizer assim, olha, a lei não serve para nada. Esse não é o entendimento bíblico.
tá? O que tem que se dizer é que, assim, a lei, ela não conduziu necessariamente à grande máxima da revelação, que é a fé. Por isso precisou o próprio Deus vir em forma humana para que nós pudéssemos entender claramente o significado da fé. Então, não quer dizer que a lei falhou, porque a lei fortemente colocou isso. Só que a lei, ela veio simbolizada, ora com sacrifícios, ora com ritos, ora com, vou até aqui considerar, ritos de fidelidade. Então, ela veio assim, vamos dizer, camuflada. Mas declaradamente, ela falava sobre lei, sobre vontade de Deus, sobre condução para a fé. Então, como é que a gente tem que entender lei? Acabei de falar, né? Primeira, né, que deve-se entender lei como norma. Norma, lá do latim, norma, normata, normantes. E eu já falei isso nos vídeos anteriores, né? E não como regra, como regulamento, tá? Eu sei que nós estamos na questão da linguagem, eu vou chamar de lexicografia, mas norma, no contexto teológico, no contexto do estudo das coisas de Deus, tem a ver com proteção à vida. É um tipo de norma que protege a vida. Então, ó, vou até dar um exemplo bem claro assim, ó. Quando você está dirigindo e está numa rodovia e está assim, máximo de velocidade, 80. Então você entende ali velocidade, velocímetro, acelerar, desacelerar e tudo tal. Mas num processo de análise, lá no final, significa proteção de vidas. Então, se a gente entender a regra não ultrapasse dos 80, como proteção à vida, ela é uma norma e ela deixa de ser lei. Transgredir, você vai ser multado. Se você não transgride, você salva vidas. É mais ou menos assim. Entender a lei como liberdade e não como legalismo. Eu acho que também está claro, né? Então, não tem problema nenhum. Quando a gente vai lá para a questão do código de santidade, por exemplo, as pessoas se escandalizam porque acham que são assim rudimentos. Nossa, isso é coisa mais difícil, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Vamos lembrar aqui que estamos dentro de uma mentalidade de purificação. Então, se o mundo era assim, o nosso é diferente. Então, basicamente foi isso. Então, não é você amplamente ridicularizar, por exemplo, Levíticos. Não, simplesmente está dentro de um contexto litúrgico, um contexto de purificação, do que propriamente achar que é um legalismo. Entender a lei como sabedoria, ou seja, maturidade, e não como um pragmatismo. Né? Quando a gente usa a palavra pragmatismo, é assim, olha, muitas vezes, né, quando a gente lê assim, filho meu, não faça isso, vem com essa característica como se fosse conselho. E é. Agora, por quê? Porque, obviamente, alguém parou e pensou, bom, eu tenho que dizer que o filho não pode fazer isso, tal. Vem de muita sabedoria. E o pragmatismo é assim, vou até considerar uma coisa assim, né? Os filhos não podem jogar bola antes dos 10 anos. Aí fica meio assim, falar, mas por quê? Ou os filhos têm que começar a jogar bola a partir dos 5 anos. Vejam bem, porque alguns entendem que a especificidade ou a expertise em jogar bola tem que começar desde cedo. Então isso é uma questão mais pragmática. Mas a sabedoria, ela advém de uma reflexão sobre a ação do dia a dia. Então a máxima que a pessoa chega, que o sábio chega, é de que ele
experimentou, verificou e ele observou e chegou a uma conclusão. E essa conclusão, ela vem claramente. Quando a gente olha vários ditos da palavra de Deus do Antigo Testamento, a gente, nessa análise, a gente percebe assim, nossa, existe muita sabedoria aqui. É por isso. Observar, né, entender a lei como aprendizagem e não como reprovação. Né? Então, isso aqui é um mecanismo de aprendizagem. E não propriamente isso aqui é para identificar quem é santo e quem não é. E, obviamente, entender a lei como sinônimo de logos, ou seja, palavra, e não letra. A gente costuma dizer assim, né? O logos é ação, é atividade. A letra é parada. Ela está ali permanentemente parada. Quem segue a letra se torna uma pessoa legalista. Quem segue o logos, a palavra, se torna uma pessoa emancipadora da liberdade. E por último, neste salmo, a bênção está em conexão com o estudo da palavra. Então, não tem como ser abençoado se não estudar. Nosso próximo símbolo agora é a oração. E ela é bem curtinha, né? Quer dizer o seguinte: nossa oração tem que pedir a Deus que os cristãos, né, homens e mulheres, sejam cada vez mais fortalecidos pela sabedoria da palavra de Deus. Sabedoria esta conquistada pelo estudo da palavra. Eu sei que eu sou professor e às vezes eu não deixo a minha veia de professor de fora, né? É quase que impossível, faz parte. Mas eu gostaria que as nossas comunidades ela fosse reconhecida como igreja no momento em que a gente vai para o culto. Ou seja, a reunião dos santos, a assembleia dos santos e fiéis. Mas que nos outros momentos ela fosse reconhecida como escola. Ou seja, cada comunidade teria que ser uma escola. Com objetivo, com conteúdo, com plano de aula, com avaliação, até com certificado no final. Né? E por quê? Porque talvez a gente valorizaria mais essa urgência da sabedoria, mas que tem a ver com o estudo da palavra. Né? Basear a sabedoria de uma comunidade apenas pelo sermão, a gente tem que olhar diferente. Então, a minha oração sempre é: Senhor, faça dessa comunidade uma igreja educadora, uma igreja que estuda constantemente a palavra de Deus. Discute aí com seu grupo, com os seus amigos e parentes. O que vocês acham disso? O nosso próximo símbolo aqui, então, são essas dicas que eu sempre falo em relação à igreja, né? Aqui eu também tenho umas ideias. Eu já comentei aí no coisa anterior, mas vamos aqui, ó. O Ministério de Ensino, né? Então, cada comunidade, uma escola sacerdotal. Veja bem, tem um estudo que é do Walter Brueggemann, que ele fala sobre o currículo da educação cristã. Só que, quando a gente fala currículo, a gente quer dizer conteúdo. Então, ele vai na palavra de Deus, ou seja, em toda a Bíblia, e busca esse conteúdo para a formação de pessoas. Né? Então, ele chama isso de cânon.
o cânon como currículo da formação de pessoas. E a igreja precisa cada vez mais colocar isso, porque nós estamos falando de formação de homens e mulheres. Como é que a gente pode fazer isso? Então, a primeira ideia que eu quero dizer aí, ó, é educar para a fé, né? Tem um outro livro que é Educação Religiosa Cristã, que é do Thomas Grumer. E ele traz, logo nos primeiros capítulos, primeiro capítulo, essas diretrizes sobre a educação da igreja. Então a igreja educa para a fé, né? É tão interessante que, por exemplo, quando a gente vai fazer um curso, né, de formação, de graduação, então, por exemplo, eu sou formado em letras e teologia. Então, lá no curso de letras, está assim, ó, no final do curso, o aluno será capacitado e habilitado para o ensino de língua portuguesa e o ensino de língua inglesa. Então, recebi o certificado porque fui educado para. Quando a gente vai para as escolas dominicais, ou sabatinais, ou quarteirais, não sei como é que é cada igreja, a gente, o currículo está meio solto. Então vem assim falando, nós estamos tendo aula disso, mas depois não sabe o que é mais, o que é mais. Então assim, primeiro de tudo, deveria se fazer um currículo para a igreja. E obviamente que vai mudar, mas aquele currículo terminou porque a gente está falando de conteúdos cristãos. E um deles é a fé. Então, aí fala assim, mas educar para a fé, como? Você acha que é só dizer assim, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E já fui educado? Menos de 3 segundos? Por favor. Né? Fide, creditur, crede, quae creditur, fidel. Então, são vários termos que estão lá do passado que são conteúdos para a educação da fé. Né? Faço menção aqui de um livrinho, Crer para Compreender, do John Stott. Perdão, Crer para Compreender é do Helmut Tierlich, e A Coragem de Crer, que é... agora até eu estou na dúvida. Eu vou colocar aí embaixo, né, a bibliografia, vai sair para vocês, para não ter problema. Porque tem o do John Stott, Crer é também pensar. Ó, tô falando de cabeça aqui, viu? Mas tudo bem, vou colocar aí 3 bibliografias para vocês, tá bom? Por quê? A gente educa. Vamos mais um? Educar para a vida. Se existe algo que as igrejas podem fazer neste mundo, é cada vez mais direcionar para o sentido da vida. Então, veja bem, viver é a grande experiência, né? E a gente tem que descobrir muito mais coisas como que ensina a viver. Né? E por quê? Porque as pessoas buscam sentido para a vida, mas elas acabam se deprimindo porque esse sentido ou essa maneira que elas buscam não estão corretas. E aí a igreja precisa cada vez mais dar oportunidade de como, dentro da igreja, ela encontra um sentido para a vida. Educar para a esperança. Se existe a coisa mais difícil que se tem nas comunidades, é educar para a esperança. Diga-se de passagem, o cristianismo ele é a prova da parousia. Ou seja, o cristão ele vive em cima da expectativa da volta de Cristo. Então a ressurreição inaugurou pela fé em cada um a esperança. E essa esperança é no sentido da completa redenção. Só que essa redenção não é só assim individual, pronto, creio em Cristo, serei redimido. Ela também é para toda a criação. Então, se a gente deposita o sentido da esperança
no meio ambiente, no trabalho, na segurança, na própria educação e tudo, você está spreading, você está espalhando, você está derramando o sentido da esperança na criação. Educar para o amor. Tá? No grego existem várias nuances do amor, mas quando a gente diz assim, educar para o amor, vamos lembrar aqui que tem a ver com um sentido totalmente transformador. Quando se ama, tem respeito, tem compaixão, tem dignidade. Então, o que acontece? É um tipo de amor relacional, é um tipo de amor que faz eu entrar em conexão com o outro. Educar para a justiça. Justiça e fé é quase que sinônimos no conteúdo bíblico. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a justiça para que nós não nos tornemos legalistas, achando que o sentido de entender a justiça tem a ver com o certo e o errado. Tem a ver com isso, mas vai muito mais além. Né? E Deus é justo. Então, importa que todos nós também sejamos justos. Educar para a verdade. Talvez alguém aí já deve estar falando assim, esse professor só está pegando conceitos abstratos, conceitos ontológicos. Sim. Se, pois, a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em outro texto, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente tem que recuperar o sentido da verdade como fonte libertadora e principalmente fonte de redenção humana. Educar para a cidadania. Na nossa LDB de 1996, perdão, 1996, a gente já tem lá o objetivo geral da educação. Qual é o objetivo geral da educação? Educar para a cidadania. Hoje a gente tem incluído assim, né, a chamada educação global, em outros lugares, educação planetária, ou mais ainda, né, educação para a cidadania. Eu vou dizer assim que, veja bem, a maneira da gente educar na comunidade do bairro tal tem a ver sim com, por exemplo, o entendimento que nós temos de perseguição de pessoas lá no Afeganistão. Ou seja, a cidadania ela tem muito mais a ver com a conexão de que cada ser humano está em sintonia com o planeta, está em sintonia com o mundo, está em sintonia com a criação. Então, a gente sai dessa coisa isolada, enclausurada, e ganha um sentido maior para o mundo. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa devocional. Ficou bastante longa, mas eu vou pensar ainda se eu vou dividir ou não. Talvez não, porque vale a pena, né? Você vai pausando. Eu sei que as pessoas não gostam de um texto muito longo, mas está aí um texto enorme para vocês, apenas em 2 versos, e nos vemos na próxima.